pessoas, tudo bem? Você voltou para assistir a continuação da aula, né? Bom, se você está entrando nessa aula agora, não assistiu a aula anterior, você vai ficar perdido igual cego em tiroteio, beleza? Assista a aula anterior, que eu comecei a explicar sobre gráfico de função afim, falei muita coisa importante. Então, se não assistiu a aula anterior dessa, assista, porque essa é a segunda aula de álgebra. Então, são 2 vídeos sobre o capítulo 8. Estou explicando o conteúdo do capítulo 8. Então, o primeiro vídeo já foi, esse é o segundo vídeo. Quem assistiu o primeiro, da onde que nós paramos? Lembra lá? Eu ia explicar isso aqui para vocês, ó. Nesse exemplo. Lembra que no exemplo anterior, para quem não estava na aula passada, no exemplo anterior, pessoal, ó, fizemos isso aqui. Epa, o trem foi demais, tá? No exemplo anterior, deixa eu voltar aqui, tudo isso foi falado na aula anterior. Ó, isso. No exemplo anterior foi esse aqui, ó. Eu dei a função e através dela nós chegamos no gráfico, que é isso aqui. Só para relembrar, para eu construir o gráfico a partir da lei de formação, eu preciso apenas de 2 pontos. O ponto em que o gráfico corta o eixo do y e o ponto em que o gráfico corta o eixo do x. Só para retomar. Que pontos são esses? Bem fácil. O termo independente B indica o ponto em que a função corta o eixo do y. Então, B vale mais 4. Então, ela vai cortar o eixo do y no ponto 4. E esse 2? Esse 2 é a raiz da função. Então, a raiz da função, ó, indica o ponto em que a reta corta o eixo x. Então, isso aqui é a raiz, ok? Então, uma pequena revisão do último exemplo que nós fizemos na aula anterior. Então, com esses 2 pontos, é claro, lembrando que o coeficiente A indica se a reta é crescente ou decrescente, lembra disso? Então, A positivo, a reta é crescente. A negativo, a reta é decrescente, beleza? E eu também expliquei sobre função crescente, decrescente, tudo isso. Então, vamos dar sequência. Aí eu parei nesse exemplo aqui, ó. Ao contrário, determine a lei de formação. Sabendo o gráfico. Bom, ele quer que eu escreva a lei de formação. Bom, pessoal, bem simples, né, galera? Para eu escrever a lei de formação, eu tenho que descobrir quanto é que vale o A. Eu tenho que descobrir quanto é que vale esse A. E eu tenho que descobrir quanto é que vale esse B. Bom, para quem for esperto, já sacou o que eu falei, tá bem fácil, né? O B, o que o B representa? O ponto em que a reta corta o eixo do Y. Ela tá cortando aonde aqui, gente? Ó, no 2. Ou seja, o B é 2. Pronto, tá resolvido. O valor do B é 2. O que está faltando eu achar aqui? O valor do A. O A é o quê? É o coeficiente angular. Lembra lá da primeira aula? Vou até voltar os slides lá, ó. Olha aqui, ó, na primeira aula aqui, ó. Ó, deixa eu voltar aqui. Coeficiente angular. Olha lá. O coeficiente angular A é igual ao quê? x2, ou seja, 2 pontos. Se você tiver 2 pontos, você faz o valor maior de x menos o valor menor. E em cima o valor de y maior menos o valor de y menor. Então, essa diferença dividido pelo valor de x é igual ao A. Ok? Então, é isso que nós vamos usar aqui nessa questão agora, galera. Ó, deixa eu voltar aqui. Eu tenho esses pontos aqui no gráfico, ó, bem facinho para resolver. Olha só. Eu posso falar que esse aqui é um ponto. Ó, eu tenho esse ponto aqui, ó, x1 e o 3 seria meu x2. O x1, ó,
o 4 seria o f de x1 e o menos 1 o f de x2. Então é só jogar na fórmula. Sabemos que o coeficiente angular é determinado pela seguinte fórmula. Ó. F de x2 menos o f de x1 sobre x2 menos x1. Quem é meu f de x2? Está aqui, ó, menos 1. E quem é o f de x1? É o 4. Quem é o x2? O 3. Quem é o x1? O menos 2. Sempre o x1 e o f de x1 é o menor. Ué, professor, mas é o contrário. Ó. Ué, professor, então, f de x1 não, desculpa, falei errado. O x2 é o maior e o x1 é o menor. Aí depende, ó. Se o x1 é menos 2, o f de x1 vai ser o 4. É quem está ligado com ele. Se o x2 é 3, o f de x2 é menos 1. Substitua na fórmula, ó. Eu vou ter o quê? F de x2 vale menos 1, menos o 4, que é o f de x1. x2 é quem? 3, menos o x1, que é menos 2. Então, eu tenho menos da fórmula com o menos do 2. Então, resolvendo isso aqui, ó, vai ficar menos 5 sobre 5, né? Porque aqui menos com menos dá mais. Vai ficar 3 mais 2, 5. Menos 5 dividido por 5, meu A é 1. Pronto. Achei o coeficiente angular. E o B eu sei que é quantos? 2. Como a reta corta o eixo do y no ponto 2, então o coeficiente linear B é igual a 2. Portanto, a função será f de x igual. O A é 1, não precisa aparecer, ó. Menos 1, né? 1 não precisa aparecer. Menos 1x mais 2. Beleza? Certo? Então, aí foi um exercício que eu fiz construir a lei de formação a partir do gráfico, tá? Então, essa fórmula aqui para achar o coeficiente angular é muito importante quando você tem esses dois pontos. Você sempre pega o x2 menos o x1. Aí o f de x2 menos o f de x1. Quem é o f de x2? É a imagem de x2. Quem é o f de x1? É a imagem de x1, ou seja, é o valor do y correspondente. Beleza? Ok? Então, vamos para outro assunto aqui. Terminamos gráficos. Estudo do sinal de uma função afim. Como assim, professor? Estudo do sinal. Calma, vou explicar. No estudo do sinal de uma função afim, nós buscamos os intervalos nos quais a função possui certas características. Ou seja, estudar o sinal é você saber quando que o y, ou seja, quando que o f de x vai ser negativo, quando que o f de x vai ser positivo, ou quando que o f de x vai ser nulo, ou seja, vai ser zero. O que é o f de x? É o y. Para quais valores de x a função é positiva? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, só para você entender. Se eu escrever essa função f de x igual a x mais 3. Você concorda comigo que se esse x for menos 3, se o x for menos 3, essa função aqui, o f de x vai ser zero? Ou seja, então essa função, nós dizemos que essa função é nula para x igual a menos 3, que é o resultado que o f de x vai dar zero. Quando que essa função é positiva? Ou seja, quando que essa conta dá positiva, pessoal? Se o x for menos 3, vai dar zero. Se o x for menos 2, vai dar 1, vai dar positivo. Ou seja, qualquer valor de x maior que menos 3. Isso é fazer o estudo da função. Eu estou fazendo a grosso modo, depois eu vou explicar, só para você ter uma ideia. Qualquer valor de x maior que menos 3, essa função ela vai ser positiva. Por quê? Ó? Pega um número maior que menos 3. Maior que menos 3. Maior que menos 3 é mais próximo do zero. Por exemplo, menos 2,8. Menos 2,8 mais 3 vai dar 0,8.
2 é positivo. Se eu pegar o menos 1 é maior que menos 3. 3 menos 1 vai dar positivo, entendeu? E quando que essa função aqui ela vai dar negativa? Quanto que é a conta da negativa? Se o x for menor que menos 3. O que quer dizer menor que menos 3? Por exemplo, se esse x for menos 4 mais 3 vai dar menos 1, vai dar negativo. Ah, se esse x for menos 10, vai dar negativo. Então, isso é fazer o estudo. Mas existe um jeito bem prático e bem simples do que você ficar analisando dessa forma, pessoal. Você precisa só saber de duas coisas. Saber o que é uma função crescente ou decrescente e saber a raiz, achar a raiz da função. Por exemplo, se a função for crescente, ou seja, a maior que zero, ela vai estar assim, não vai? Um exemplo, função crescente. Como é que você vai fazer o estudo? Aqui, ó. Esse ponto em que, eu já falei isso, o ponto em que a reta corta o eixo do x é o quê? É a raiz da função. Repare, ó, que dessa raiz aqui para a direita, o gráfico está todo para cima. Aqui é zero, né? Então, o gráfico aqui está todo para cima do eixo y. Então, quer dizer, ó, temos que o valor de x é igual a r, ele consiste na raiz, é o que eu falei. Repare que, ó, de r para frente, ó, dessa raiz para frente, o gráfico está para cima. Pensa aqui como se fosse aqui é como se fosse um termômetro. Aqui onde as retas se cruzam é o zero, certo? Ou seja, aqui é o zero, bem aqui no meinho, né? Na origem do plano cartesiano. Repare que para cima aqui, ó, se eu pegar um valor aqui, ó, sei lá, nem sei que valor que é esse, mas eu vou ter um valor de y aqui, ó, positivo, se eu ligar os dois pontos. Se eu pegar um valor aqui, ó, o meu f de x, ó, vai estar aqui, positivo. Agora, o que acontece se eu pegar um valor bem aqui, ó? O meu f de x vai estar aqui embaixo, ó, negativo. Ou seja, qualquer valor dessa raiz para frente, o meu y é positivo, ou seja, meu f de x é positivo. Qualquer valor dessa raiz para trás, o meu y, ou seja, meu f de x é negativo. E se eu pegar exatamente em cima da raiz, ó, o meu y é zero, ou seja, é nulo. Então, ó, a direita da raiz, positivo. A direita da raiz, positivo. A esquerda da raiz é negativo. Então, pronto, ó, todos esses valores de x aqui, galera, ó, da raiz para cá, essa função ela é positiva. Dessa raiz para cá, para a esquerda, essa função ela é negativa. E exatamente em cima da raiz ela é nula. Então, o que você precisa saber? Claro. Ah, professor, então sempre para a direita é positivo? Claro que não. Por quê? Olha só, então isso quer dizer o quê? Se x for igual à raiz, então ela é nula. No caso, o x maior que r, ou seja, maior que a raiz, é positiva. E o x menor que a raiz, ela é negativa. Professor, então vai ser sempre assim? Para a direita lá é positivo? Não, gente, porque aqui a função ela é crescente. E se a função for decrescente? Lembra? Função decrescente ela vai estar assim, ó, decrescendo. Agora o que aconteceu? Para a esquerda da raiz é que o gráfico está para cima do zero. Então, para a esquerda da raiz, ó, a raiz é esse ponto aqui. Então, para a esquerda da raiz ela é positiva. E para a direita da raiz ela é negativa. E em cima da raiz ela é nula. Então, que estudo que eu faço? Se o x, no caso aí, igual a x que é igual a r, então f de x é nulo no valor dessa raiz aqui. Se o x for maior que a raiz, então a função aí nesse caso vai ser negativa. E se o x for menor que a raiz, a função vai ser positiva.
ou seja, o f de x vai ser menor que zero. Então, resumidamente, para você fazer o estudo do sinal, você tem que saber duas coisas, se a função é crescente ou decrescente e a raiz da função. A raiz. Então, veja bem, ó. Antes de chegar aqui, outro assunto, depois eu vou fazer um exemplo disso. Gráfico de uma função definida por mais de uma sentença. Como assim? Um exemplo. Construa o gráfico da função definida por f de x igual x menos 2 se o x for menor que 1. Isso quer dizer o quê? Eu tenho três funções aqui, gente. Ó. 1, 2, 3. Por exemplo, função 1, função 2 e função 3. Isso aqui é como se fosse uma fórmula. Eu vou usar essa função 1 se meu x for um número menor que 1. Eu vou usar essa função aqui, 2, se meu x for menor que 3 e maior ou igual a menos 1. E vou usar a função 3 se meu x for maior ou igual a 3. Como que eu vou fazer o gráfico? Bom, o gráfico dessa função, pessoal, o que eu vou precisar? Eu vou fazer separadamente o gráfico de cada uma. Vamos supor se fosse o gráfico só dessa função 1 aqui, ó, da função x menos 2. Lembra que eu expliquei para vocês? Ó, x menos 2 não, tá? Aqui, ixi, aqui deu um bug aqui, gente. Não é x menos 2 não, essa função aqui. É x mais 2. Aqui tá errado. Eu vou ter que consertar aqui, esse exercício aqui tá errado. Senão não vai bater. Eu vou ter que arrumar aqui, depois eu vou mostrar, já vou mostrar para vocês. Aqui é x mais 2. Tá? X menos 2, aqui vai dar x mais 2. Eu vou ter que arrumar aqui rapidão. X mais 2. Aqui vai ser x mais 2, então a raiz vai dar menos 2. E o b aqui é 2. Só consertando aqui para ficar certinho. Pronto. Agora tá legal. Senão eu vou explicar agora de novo, desde o início. Beleza? Então vamos lá. Voltando aqui. Então, ó, eu já sei que essa função aqui, pessoal, ela vai passar pelo ponto mais 2 do y. Então ela vai estar bem aqui. Como o a é 1, então a função é crescente, então ela vai estar aqui. Qual que é outro ponto que eu preciso achar? A raiz. Então b vale 2. Então a raiz, ó, igual a 0, x mais 2 igual a 0, a raiz é menos 2. Então essa função aqui, ó, ela vai estar aqui. Bem aqui, ó, nesse sentido. Só que por que ela vai até aqui no 1? Porque eu só vou usar essa função se o x for menor que 1. Ó. Então, do 1 para cá, vale essa função, esse gráfico. Quando eu chego aqui, ó, ela tem que ser menor que 1. E para o x menor que 3 e maior ou igual a 1. Ou seja, do 1 até o 3, eu vou usar essa segunda função. Ó. F de x igual a quantos? A 3. F de x igual a 3 é uma função constante. Se ela é constante, quer dizer f de x igual a 3, quer dizer que ela está uma reta constante. Então, essa reta, é claro, pessoal, ela ia continuar aqui. Só que eu não considero ela, por quê? Porque eu só posso ir até x, ela só vale para x menor que 1. Essa função aqui, ó, x igual a 3, ela é constante. Só que ela seria infinito aqui também. Só que eu não vou considerar ela infinita tudo, porque ela só está valendo no intervalo de x menor que 3 e x maior que 1. Entendeu? Então esse gráfico aqui nessa parte não entra, porque a hora que ela chega aqui no 1, passa a ser esse outro gráfico de cima. Tá. Lembra que essa função 2, ó, é até x menor que 3, até no 3. Ó, então aqui não vale ela também. Por quê? A hora que chega no x, quando o x for maior ou igual a 3, eu vou usar essa função aqui, ó, a função 3. Então,
Aí eu vou ver como que é a cara dessa função 3. Ó. O A vale 3. Então eu já sei que ela é crescente, então ela vai estar nessa posição aqui. Ó. E o B vale menos 5, então ela cortaria lá no menos 5, então eu vou achar a raiz. Ó. O B vale menos 5 e a raiz dela igual a 0, a raiz vai dar 1,66. Então o gráfico dessa função 3, pessoal, vou tentar fazer uma reta aqui, ela seria mais ou menos isso aqui, ó, lá passando aqui e tal, ia cortar lá no menos 5. Só que esse gráfico da função 3, ela só vale para o x maior que 3. O que acontece? Essa parte todinha aqui, ó, tem que sair fora. Quer ver? Deixa eu só pegar aqui e fazer um esquema aqui para você ver melhor. Então ela vem aqui, certo? Ixi, deixa eu só desenhar aqui na mão, é complicado. Então ela viria isso aqui, galera, ó. Esse seria o gráfico da função 3. Olha quanto que é uma reta. Depois ela continuaria para cá, né? Descendo, né? Ó. Ia cruzar lá no menos 5. Só que ele é válido, ó, de acordo com o enunciado, só para o x maior que 3. Ou seja, é daqui para cá, para a esquerda. Então quer dizer que essa parte aqui todinha, ó, do gráfico não vai valer. Então ela fica só isso aqui. Ok? Então só para o x maior que 3. Ou seja, do 3 para cá passa a valer essa segunda. Então esse é o gráfico. É claro, só deixa eu mostrar aqui. Se a função fosse toda, essa aqui ia continuar aqui, essa aqui ia continuar para cá, e essa constante ia continuar aqui, e essa ia continuar aqui. Só que o que acontece? Ela, x mais 2, que é essa primeira, é só para x menor que 1, é do 1 para baixo. Se eu pegar essa parte verde, seria do 1 para cima, então essa parte verde está fora. Entendeu? Essa parte verde sairia fora. Na função 2, é só no intervalo de 3 a 1. Então, do 3 até o 1 é a função 2. Então, essa parte da função 2 está fora, essa parte da função 2 está fora. E a função 3 é só do x maior que 3, é só do 3 para cá. Então, essa parte aqui está fora. Então, esse é o gráfico da função. Beleza? Certinho? Então, outro exemplo aqui, ó, para aquele exercício que eu passei para vocês. Para quais valores de x a função 2x menos 6 ela é positiva, ela é negativa e ela é nula? É fazer o estudo. O que eu falei aquela hora? Precisa de duas coisas. Só olhar se a função é crescente e a raiz. Bom, para fazer o estudo da função, analisamos o seguinte. Primeiro, a função é crescente. Poia, meu Deus do céu, é pois. Deixa eu arrumar isso aqui. Eita, galera. Vamos arrumar aqui, a gente vai dando aula e vai arrumando, né? Ó. Deixa eu pegar aqui, o cara colocou poia, é pois. Pronto. Ó, ali você já entendeu, né? Já apareceu ali. Deixa eu explicar de novo. Então a função ela é crescente, pois o coeficiente angular A é 2, ou seja, o A é maior que 0. Agora nós vamos determinar a raiz. 2x menos 6 igual a 0. A raiz é 3. Ou pela fórmula, né? Menos b sobre a. O b é negativo, então vai ficar menos e menos vai dar mais. 6 dividido por 2, porque o a é 2, raiz 3. Então nem precisa fazer o gráfico todo. Você vai fazer só o eixo x. Como você sabe que a função ela é crescente, então ela vai estar nessa posição aqui. E o 3 é raiz. Então ela vai estar crescente passando pelo 3. Pronto. Então eu já sei que à direita do 3 a função é positiva, à esquerda do 3 ela é negativa, porque para baixo do x é negativo, para cima do x é positivo. E exatamente no 3 ela é nula. Então, temos que os valores, né, no valor para x igual a 3, né, a raiz da função. Então, se eu pegar qualquer valor de x, agora eu estou fazendo, isso é fazer o estudo do sinal. Qualquer valor de x maior do que 3, o meu f de x vai ser positivo. Então, a função vai ser positiva. Qualquer valor de x menor que 3, o f de x vai ser menor que 0. Então, a função vai ser negativa. E se o x for exatamente o 3, vai estar bem aqui. Meu f de x vai ser 0. Ou seja, a função vai ser nula. Isso é fazer o estudo
do sinal de uma função. Beleza? Pessoal, preste atenção nesses exemplos que vai ter exercícios desse tipo que eu vou passar de tarefa para vocês. Tá certo? E esse e aqueles outros que eu fiz nas aulas anteriores. Ó, mais um exemplo aqui, ó. Para quais valores de m a função afim definida por 3m mais 6 vezes x menos 6 será crescente? Ué, como assim, professor? Quando que uma função é crescente, pessoal? Uma função é crescente quando o a é maior que zero. Então, ó, o coeficiente angular a é responsável pela inclinação da reta no eixo cartesiano. Esse coeficiente determina se a reta é crescente ou decrescente. Quem que é o a dessa função aqui, pessoal? Ó, tudo isso aqui é o a, ó, porque é ele que está multiplicando o x. Então, isso aqui representa o a. Então, o a é 3m mais 6. Como ele quer que a função seja crescente, então esse 3m mais 6 tem que ser maior que zero. Então ele pediu para determinar o valor do m. Então 3m mais 6 maior que zero. Não tem que ser, porque ela tem que ser crescente. Aí é só isolar o m. O mais 6 passa para cá, menos 6. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então o m tem que ser um número maior do que menos 2 para que essa função seja crescente. E faz o teste. Se o m for exatamente